Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o grande prazer de receber aqui no programa o criador de conteúdo Sam, do canal Retrozeira, que, como o próprio nome diz, aborda os games antigos e diversas outras coisas deste universo retrô, como revistas e locadoras. Sam, tudo bem contigo? Opa, boa noite, boa tarde, bom dia pra quem estiver aí, né, acompanhando. Eu tô bem, graças a Deus. Sou o Sam, do canal Retrozeira, como nosso amigo disse. E é isso aí, vamos bater aquele papo, né, trocar aquela ideia aí e falar muita coisa boa sobre videogame, né, que é o que mais a gente gosta. Exatamente, é um grande prazer ter você aqui. Eu conheci você, na verdade, esse ano, porque um grande camarada aí, o Julinho Rockman, participou do seu canal, né? E eu fui assistir a live e falei, pô, legal, gostei da sua dinâmica. Falei, tem que conversar com esse cara em algum momento. Julinho é incrível, né, cara? Julinho conheço ele há muito tempo, cara. Muito gente boa, muito gente boa. E bom saber, cara, que você veio do Julinho, olha aí. Legal. O Julinho foi o que a gente falou aí uns podcasts atrás, né? É impossível a gente não gostar dele. Se alguém não gosta, essa pessoa tá morta por dentro. É verdade. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente na Brasil Game Show. Inclusive já faz uns anos já, acho que uns 2 anos que a gente não se vê. Mas pessoalmente é a mesma coisa, cara, mesma coisa. Eu imagino. Eu também conheci ele pessoalmente na BGS, né? Então ele foi um cara muito gente boa. E eu esqueci de mencionar na intro também que você, em determinado momento, já recebeu o título de presidente não oficial da Tectoy, não é verdade? Cara, você acredita? Só porque eu defendi na época o lançamento do Mega Drive da Tectoy. Aí o pessoal começou a falar, não, você deve ser o Sam é o presidente da Tectoy. Olha aí, ó. Foi só você, eu vi muita gente defendendo na época e assim, tipo, eu acho que não é uma coisa, não foi uma coisa ruim, como a galera, muitos quiseram pintar, sabe? Sim, o que eu acho assim, a intenção da Tectoy foi muito boa, entendeu? Eu acho assim que aquele tipo de console é pra galera retrô. Agora por exemplo, pra você ter uma ideia, quem não entende, não sabe como funcionava o Mega Drive na época, teve na infância, mas depois nunca mais, sabe? A pessoa vai olhar aquele videogame e vai sentir a nostalgia, vai ver que aquilo ali é um console que ele teve na época, e não vai ficar comparando, porque muita gente na época que saiu começou a comparar, né, o Mega Drive da Tectoy com o Mega Drive antigo, né, da Tectoy antigo, aí ficou, mas o som é horrível, que não sei o que. Tudo bem, tinha essas diferenças realmente, que alguns jogos era até gritante, né, por exemplo, aquele jogo, que é de quadrinhos lá, que tem o Comic Zone. Comic Zone, rapaz. Comic Zone é terrível no Mega Drive novo da Tectoy, né? Então, assim, tem alguns... Mas, cara, quem jogou na época, teve na infância, depois não teve mais, e vai comprar esse novo Mega Drive, ele vai ter nostalgia. Então, assim, eu defendi isso, entendeu? Mas muita gente não gostou, não. Aí uns falaram, você vai ser o presidente da Tectoy daqui a um tempo. Aí pegou o apelido, presidente. Até hoje tem inscrito antigo meu que chama de presidente. Eu acho que é um tipo de um aparelho que, se eu comprasse ele, eu não necessariamente iria usar ele, né? Até porque eu não tenho nem TV compatível com aquilo, porque é um console que não tinha entrada HDMI, ele era como os antigos que vinha com a entrada áudio e vídeo, né? Mas era um tipo de um aparelho que eu acho que seria interessante você comprar para ter ali exposto, sabe, na sua coleção, uma peça, uma raridade, tipo, o fato dele funcionar, os jogos nele, é a mais, né? Acho que a ideia ali é realmente ser uma peça de coleção. É verdade, sim. Inclusive o meu tá aqui, tá na caixa, tudo bonitinho, tá aqui, encostado, né? Eu liguei ele umas 2 vezes só pra realmente jogar um pouquinho, ver como é que era. Mas não joguei mais, tá aqui na coleção, vai ficar aqui na coleção. Não me arrependo de ter comprado, não, cara. Até porque se você for comprar hoje um Mega Drive antigo, né? Você vai provavelmente pegar um videogame todo zoado, né?
Faz muitos anos que o videogame foi lançado, então nem sempre o estado de conservação vai estar legal lá do jeito que você quer também. Se você não fizer a prevenção, né, de limpar ele, mandar numa assistência que entenda, né, e poder limpar, fazer o banho, né, da placa e tudo mais, os reparos nos capacitores, você vai perder o videogame fácil. E hoje, muitos dos videogames antigos aí, eu tenho relatos de gente perdendo o Sega Saturn, perdendo o Neo Geo por causa que, sei lá, é console antigo, né? Não vai aguentar. São videogames que se você não manter eles ali num funcionamento, não digo nem constante, mas pelo menos ali periodicamente, eles vão parar de funcionar eventualmente. Sim, e mesma coisa com cartucho, tudo uma hora vai morrer, entendeu? A gente tem uma tradição nesse podcast, que a galera que nos acompanha aqui é um bando de nerds sedento por conhecimento, e eles querem indicações. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias, envolvendo aí a cultura geek, seja games, livros, filmes, qualquer coisa que você queira indicar pro pessoal que nos escuta aqui? Cara, recentemente eu até adquiri um livro da Warp Zone que é lançamento, que é o Definitivo Clones. Não sei se você já ouviu falar, que a Warp Zone ela lança, né, às vezes, com a ajuda das pessoas, o Kickstart, agora eu não lembro onde que fazem a compra, arrecada o dinheiro e eu acabei comprando o Clones, que tá lindo, lindo, lindo. Essa é uma das últimas coisas assim, que eu tenho consumido bastante. Agora aqui no YouTube, cara, tem os canais amigos, né, que eu acompanho bastante. Tem o Pirata Simão, tem o Minicastle, tem o Retrostalgia também, Direto dos Consoles, Tolói. São pessoas assim que eu gosto muito de assistir, sabe? Fazem live. Eu gosto muito de live, cara. Parece não, mas assim, pô, você faz live, mas não tem muita paciência. Mas às vezes eu coloco em live e fico assistindo as lives do pessoal que joga. Até porque é bom você ver também a opinião das outras pessoas, né, cara? Eu gosto de ver a emoção da pessoa contar, pô, eu jogava isso aqui e tal. E eu acho isso incrível, né? Uma magia que não dá pra explicar, né? Você vê a pessoa jogando, por exemplo, um Sonic ali que você jogou. Eu mesmo joguei Sonic do Master System a minha infância praticamente inteira, né? E você vê a outra perspectiva de outra pessoa jogando e falando sobre. Eu gosto muito, cara, de canais retrô, assim, principalmente live, né? Vídeos eu não sou muito assim, não, porque acontece do pessoal às vezes falar muita besteira, e aí eu acabo não assistindo muito. Mas live eu gosto de apreciar as lives aí. A live é um momento, tipo, de trocar ideia, né? Principalmente com esses canais mais amigos, a gente chega lá, a gente vai conversar sobre aquelas coisas que a gente gosta, né? Felizmente eu tenho o prazer de conhecer aí muitos canais que tem um ambiente muito saudável de live, sabe? Não tem ali problemas, treta, nem nada do tipo. Você chega lá e conversa com a pessoa numa boa, mano. Isso é maravilhoso, cara. Isso aí como posso dizer, na época a gente tinha as locadoras, que a gente reunia a galera, ficava jogando. Eu sempre falo isso nas minhas lives, né? A minha live, ela é praticamente, eu tô jogando ali como se eu estivesse numa grande sala para várias pessoas e a gente troca ideia jogando, falando às vezes outras coisas relacionadas a videogame, né? Às vezes não tem nada a ver com o jogo, mas sempre falando de videogame. E a conversa flui, sabe? Como se fosse um bate-papo ali numa sala mesmo. Isso que eu acho legal, sabe? Você ter esse contato com os inscritos, trocar ideia com os inscritos é demais, cara. Eu gosto muito. E como foi que os games entraram na sua vida? Porque eu normalmente eu faço essa pergunta e muitas vezes as pessoas não têm uma memória exata de quando isso aconteceu. Mas você consegue lembrar mais ou menos quando aconteceu? Tenho, cara, tenho essa memória que eu acho que nunca vai sair da minha cabeça, porque tudo começou antes, quando eu vi pela primeira vez um videogame, cara. Eu tenho um primo meu que ele tinha um Atari e eu vi, o primeiro jogo que eu vi foi Pitfall, do Atari, na sala. Eu sabia já, assim, já tinha ouvido falar sobre videogame e tudo mais, mas nunca tinha visto pessoalmente, assim, né? Eu vi a molecada na escola, no prézinho ali falando, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, né? E aí eu tava na casa dessa tia e tava um primo meu jogando, mas era um primo assim distante, então não trocava tanta ideia, assim, e tal. E eu vi o Pitfall, cara. E eu via que ele tava controlando aquele personagem através da TV, e eu achei aquilo fascinante.
E Pitfall é um jogo muito bonito pra época, né? Ele é bem colorido, tem a trilha sonora ali do... Trilha sonora não, né? Mas o som, né? Que é bem cativante, né? Quando ele pula ali na corda e... Sabe? Muito, muito, muito da hora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Minha mãe percebeu, cara, que eu gostei daquilo, né? E aí eu tinha uma tia, uma outra tia, que trabalhava com artigos do Paraguai. E minha mãe sempre... Famoso Paraguai. minha mãe, sabe aqueles carrinhos de polícia do Paraguai, aquelas motinhas com polícia, que tinha um policial em Tô cima. ligado. Todos esses brinquedos aí eu tive, cara, graças a essa tia que trazia do Paraguai, né? E aí um dia minha mãe chegou com um Atari da CCE, aquele VG3000 da caixinha azul. Ele é um videogame quadradinho assim, clonezinho do Atari da CCE. E a minha mãe falou assim, ó, a tia trouxe pra mim, só que como é da CCE, não trouxe de fora, né? Na verdade, ela devia pegar e revender, né? No caso, ela deve ter feito um preço pra minha mãe. E minha mãe falou, ela trouxe e tal. E aí eu fiquei assim, a gente não sabia nem instalar. Tive que chamar meu primo, que tinha um Atari, pra você ter uma ideia. Meu pai e minha mãe, a gente nem sabia que era videogame. Aí minha mãe ligou pra minha tia e falou assim, tem jeito do Juliano vir aqui? Que Juliano era o nome do meu primo, né? Tem jeito do Juliano vir aqui pra instalar o videogame, né? E eu olhava aquilo e falava, cara, como é que joga isso? Nem sei, né? Aí ele instalou e começou a jogar na minha frente ali. Eu falei, caraca, é assim e tal, não sei o que, aqui que liga, aqui que desliga. Beleza, foi embora. Só que é aquele fato, né? Videogame você vai jogar só um pouquinho, porque senão estraga a televisão. Aí o que eu fazia? Eu ficava a semana inteira sem jogar. Aí quando minha mãe ia pra igreja no domingo, eu ia lá e jogava a noite toda, sabe? Até 11, meia-noite que ela chegava, mais ou menos. Então das 7 horas da noite até as 11, jogava Atari, cara. E foi assim até eu ganhar meu Master System, né? Mas meu primeiro contato foi com esse Atari da CCE, cara. E durou muito tempo, viu? Durou muito tempo. Você falando essa história de você não saber instalar o videogame, de ninguém na sua casa saber instalar, eu me identifiquei porque comigo era assim também. Meu primeiro videogame foi um Dynavision, né? E, tipo, tanto o Dynavision como o Super Nintendo, chegava em casa a gente não sabia instalar. E eu comecei com os videogames por uma influência do meu vizinho que morava ao lado da minha casa. Então era basicamente comprar o videogame e dava um salve pra ele ir lá em casa instalar o negócio pra gente. Legal, legal. Porque, tipo, era um negócio tão simples a gente parar pra pensar nos Sim. dias de hoje, mas naquele tempo era complexo demais pra gente. Sim, cara. Não tinha videocassete. A gente não tinha videocassete. Eu fui ter videocassete em 94, pra você ter uma ideia. Tudo era muito caro. Minha mãe fez consórcio, pra você ter uma ideia, de videocassete, de TV. Então, assim, a gente não sabia mexer nessas coisas. Pra mim era coisa. Eu, muito criança, né? E minha mãe sempre teve medo de mexer nessas coisas. Sim. Então, não tinha como. A gente tinha que chamar quem já entendia, né? Que ia lá e fazia a mágica pra gente. Sim. E aí eu aprendi, né? Depois de instalar, porque minha mãe desinstalava e eu ia lá sozinho e instalava, né? E aí depois você foi pro Master System. Aí eu definitivamente entrei nos videogames, cara. Porque o Atari até então eu jogava pouco. Porque o que acontecia? Só tinha uma televisão. Quem é da época sabe que televisão não é que nem hoje. Você tem 5 televisões na sua casa. Hoje em dia é uma televisão no quarto, outra na sala, outra na cozinha, no banheiro. Se bobear, tem até na garagem. Nessa época, cara, a gente tinha uma televisão só. E era uma televisão colorida disputada pela família. A hora da novela era a hora sagrada, né? Não podia mexer. Então, o Master System eu ganhei já tava em 94 já. Aí, quando minha mãe fez o consórcio da TV e do videocassete, a gente ficou com 2 televisões. Aí a televisão antiga... Uma ficou pra você. Isso, a televisão antiga... Era até engraçado, né? Porque a televisão que minha mãe comprou, a gente morava numa casa de 3 cômodos. Era sala, cozinha e o quarto, né? Aí as 2 televisões ficavam na sala, né? Ficava da direita, no canto da parede da direita, e a outra do outro lado, na parede esquerda, né? Aí eu deixava baixinha a televisão, ligava o videogame, ficava jogando ali, e minha mãe assistindo a novela na outra, né? Então, assim, eu podia jogar. Aí sim eu podia jogar tranquilo, porque eu comprei o Master System, eu ganhei já no finalzinho de 94. Finalzinho de 94 já tive o Master System bem
bem antigo mesmo. Bem, aliás, tarde, né? Mas eu já conhecia o Master System, que eu jogava na casa de amigo. Já tinha o Super Nintendo na casa de amigo, então... Mas o Master System, ele lançou, a SEGA, a Tectoy, ela lançou uma versão muito barata do Master System, que era o Master System Super Compact, aquele que é só o controle, não sei se você conhece, aquele que é sem fio e a pilha. Então foi uma quebra, foi um corte no orçamento, né? Porque o videogame barateou muito mais, e foi uma forma assim que todo mundo na minha rua tinha esse Master System, porque ele era mais barato. E esse videogame, ele é engraçado, porque ele era de antena, cara, então você conseguia transmitir até pra televisão do vizinho. Então, cara, acontecia umas paradas dessa comigo, com o meu Dynavision. Ah, Eu tava lá jogando e meus vizinhos assistiam eu jogando, colocando a TV deles no canal Play. pois é. A gente já fazia live nos anos 90, pra você ter ideia. Foi o começo da Vifree, né? Os caras assistiam os vizinhos jogando, cara. Era uma loucura. Quando o Kleber da Warp Zone veio aqui do podcast do ano passado, né? Aham. Eu perguntei isso pra ele, que ele também tem conhecimento de eletrônica e tudo mais. Ele explicou como é que acontece, que era transmissão, que era por antena e tudo mais, né? Mas, assim, era uma coisa que na época, se você falasse pra alguém, ninguém acreditava. Sim. Você sabia explicar o porquê. Quando você. Não me xingue. Quando eu tava na minha infância jogando videogame, eu não tive acesso a console da SEGA. Eu fui conhecer os jogos da SEGA por emulador. Nintendista, né? Safado, né? Que isso, né? Eu fui pelo lado da Nintendo, né? Fui pelo Dynavision, depois eu fui pro Super Nintendo. E aí depois eu virei sonista, porque eu fui pro PlayStation, né? Seguindo a lógica da galera. Mas, cara, eu por mais assim acho que uns 2 anos eu joguei em TV preto e branco. Ou mais de 2 anos. Naquele tempo. Eu lembro quando eu comprei. Meus pais compraram pra mim uma TV colorida de 14 polegadas. Aquilo ali eu falo, nossa, mano, olha só as cores, olha como esse jogo fica bonito nessa TV colorida. Que inspira na época. Sim. Era engraçado. Quando você foi do Atari pro Master, você sentiu assim, tipo, um grande salto evolutivo de geração? Assim, como eu já conhecia, né, o Master... Aliás, eu acho que conheci o Super Nintendo antes, se não me engano. Então, assim, eu não me choquei tanto, né, porque eu sabia que eu tava adquirindo um console que já tava defasado. Eu já sabia que ele não era, mas, eu sabia que minha mãe não tinha condições de me dar um Super Nintendo. Então, eu desisti de pedir pra minha mãe. Porque eu sabia que minha mãe não tinha condições de me dar. A minha mãe e meu pai sempre foram trabalhadores e muito humildes, então sempre ganharam um pouco. Então, o que dava para comprar era realmente o Master System. Então, eu meio que não senti tanto assim por conta de jogar na casa de amigos, né? Eu via Super Nintendo. Agora, o que me chocou mais foi no Play 1. E o 64, quando eu ganhei o 64, rapaz, foi uma alegria enorme. Você fala que se for nintendista, no console da SEGA eu só tive o Master. Depois do Master, eu tive o Nintendo 64, que na época eu achava assim, pô, vi o Mario 64, pirei, né? Quem não piraria no Mario 64, né? Dava de 1000 a 0 em muito jogo do Play 1, né? Gráfico, trilha sonora, personagem. Nintendo 64 foi um divisor de águas. O Mario 64 foi um divisor de águas ali, principalmente para jogos 3D, né? Ele que ditou ali a forma de ser os jogos 3D. E aquilo explodiu minha cabeça quando eu vi pela primeira vez. Eu vi na casa de um amigo meu. Ele comprou um Nintendo 64 e veio com o Mario 64. E aquilo sim explodiu minha mente. E eu defendia a guerra que eu tinha com os amiguinhos. Meus amigos tinham Play 1 e eu tinha Nintendo 64. Aí eu ficava zoando, né? Esse jogo tudo cheio de quadrado. Eu olhava Tomb Raider, cara, me dava nervoso de ver aquela parede saltando assim, sabe? Aí, e ver Mario todo colorido, né? Aí o pessoal fala, mas não tem filminho, não tem CG, que não sei o quê. E aí eu ficava puto, porque realmente, né? Não tinha. A Nintendo, na época, ela cometeu, digamos que o erro, né, de adotar a mídia cartucho, né, pro videogame dela. E isso acabou prejudicando muito ela, né? Tipo, muitas empresas acabaram indo pro lado da Sony na época, só por causa da facilidade de programar os jogos, né? A Square tem toda aquela história do Final Fantasy VII, que ela queria fazer um jogo cinematográfico e não seria possível fazer isso num cartucho de 64 MB. Mas se você comparar jogos que saíram para ambos, né? Tipo,
Tem jogos que saem pra Play 1 e pra Nintendo 64. A versão de Nintendo 64 ela ganha disparada, assim, ela é muito mais bonita. Sim. Muito Agora, mais. eu lembro que eu tive um amigo na época que ele queria um videogame. Eu já tinha o Play 1 nessa época. E ele queria muito um videogame, aí ele pediu pro pai dele, aí o pai dele, vamos comprar, aquela coisa. Aí o pai dele foi, finalmente chegou um dia, o pai dele foi na loja e foi comprar o videogame. Quando o pai dele chegou na loja, o pai dele não conhecia de videogame nem nada, ele foi pelo que o vendedor falou pra ele, né? Qual que era o melhor ali. Isso aí é um E perigo, aí, hein? tipo, ele chegou com o Nintendo 64 em casa. Certo. O único problema é que assim, aí eu lembro que eu encontrei ele na rua, ele jogando bola lá. E aí eu falei, opa, Alfredo, comprei um videogame. Cara, que legal, que videogame? É o Nintendo 64. Legal, cara, que jogos tem ele? Nenhum. Não veio com um jogo, cara. Ele tava com um videogame lá, ele falou assim, você acha que se eu tivesse com algum jogo eu estaria aqui fora jogando bola? Tinha esse problema que os jogos eram caros do Nintendo 64. Tinha isso também. A sorte que eu tive, cara, que as locadoras aqui, elas eram recheadas de jogos do 64. Eu tive muita sorte por isso. Mas teve uma época que eu queria trocar depois, no final, assim, da geração, né? Eu queria trocar por um PlayStation. Por causa de Driver, cara. Por causa do jogo Driver. Porque a sensação de você ter liberdade de poder dirigir um carro e explorar não existia. Você não tinha aquilo 3D e eu achava tudo muito realista. E o Driver eu me apaixonei. Aí depois tinha Resident Evil 1, Resident Evil 2, depois saiu Resident Evil 3. Eu falei, caramba, meu, eu preciso de um Play, né? Do Play 1. Eu era apaixonado por Resident Evil, né? A franquia. Aí quando saiu Resident Evil 2 pro 64, eu pirei. Falei, nossa, eu cheguei a encanar a aula pra ficar jogando. Minha mãe, se você estiver assistindo esse podcast, pelo amor de Deus, viu? Porque eu encanei a aula, cara, pra jogar Resident Evil. Resident Evil é uma franquia que eu gosto bastante, cara. E eu escuto falar que esse port do 64 é um port muito competente, né? Eu nunca joguei. É muito bom, é bonito. Ele só perde pra versão do Dreamcast. Ele é muito melhor do que a do PlayStation, porém, o som é um pouco mais abafado e a CGI, como foi comprimido para caber um cartucho, não é de tão boa qualidade. Entendeu? Tem CGI? Tem CGI, cara. Tem uma apresentação dos dois CDs. Muita gente fala que foi um milagre, né? Que o Nintendo 64 conseguiu caber um jogo daquele no cartucho do 64. Na verdade, não foi milagre, não. Isso aí é porque o jogo em si, o Resident Evil, ele não é nem tão grande. O que pesava era CGI. Por isso que tinha 2 CDs. Né? A grande maioria dos jogos de PlayStation 1, o que mais ocupava espaço nos CDs era CGI. Exatamente. CGI, talvez arquivo de áudio, mas os arquivos dos jogos mesmo eram coisas pequenas, eram minúsculos. E tem gente que fala que não, que foi um milagre que a Nintendo fez com o Resident Evil 2. Não foi milagre, cara, porque realmente o que pesava era CGI. Inclusive, eu era tão fã de Resident Evil que o meu próximo console, qual que foi? GameCube. Por quê? Porque tinha um contrato de exclusividade de Resident Evil com a Nintendo. Aí falaram, não, Resident Evil 4 vai sair só pra Nintendo, só pra GameCube. Fui e falei, meu próximo videogame vai ser o GameCube. E foi assim. Bom, por mais que o Resident Evil 4 tenha saído depois pra tudo quanto foi plataforma, tipo na época principalmente, né? Você ainda pôde aproveitar a exclusividade do remake, o Resident Evil 0, né? Que tipo, eu não gosto muito do 0, mas o remake eu acho excelente, um dos melhores até hoje, né? Sim. E ele ficou no GameCube, nos consoles da Nintendo por muito tempo. Sim, por muito tempo. Foi por muito tempo. E quando eu soube que ia sair todos esses jogos pro GameCube, eu falei, é o console que eu vou querer. Né? Mas aí depois eu vi a dificuldade, depois chegou o Play 2, né? E saiu atropelando, né? Aí eu vendi o meu GameCube, eu lembro até hoje. Vendi por R$500. Eu cheguei numa locadora que eu alugava, né? Falei, vou vender meu GameCube. Você anuncia aí pra mim? Ele falou, não, pode deixar que eu anuncio aqui. Falei, coloca aí R$500. Se você vender por mais, o restante é seu. Eu vendi no preço certo que pediam, né?
Aí o cara que foi Uhum. comprar me fez o cheque de 250, 2 parcelas de 250. Cheque ainda, pra você ter uma ideia. Mas graças a Deus, consegui descontar os cheques. Mas eu fiquei com medo, Pô, viu? que bom. Eu imagino, né, cara? E aí, aí você conseguiu pegar o Play 2? Consegui pegar o Play 2. Juntei um pouquinho mais de grana, aí eu peguei um Play 2 e só alegria, né? Não me arrependi de nada. Play 2 pra mim foi um Era, console um dos consoles que eu mais joguei. era um console muito dominante na época, né, cara? Quanto jogo não teve naquele que saiu para aquele console que até hoje assim a galera celebra, pede por portes. Não vou nem dizer remake, portes mesmo, sabe? Ah, é muito jogo, cara. Play 2 teve muito jogo. Nossa, e na época a pirataria tava bombando, né? Lembra Sim. dos CDs prensados? Uma Lembro. época que o pessoal só usava CD prensado, cara. Eu peguei, quando eu peguei meu Play 2, foi no finalzinho de 2006. Uhum. Não, antes, começo de 2006. Eu já tinha um computador com gravador de DVD. Olha aí. Então eu fazia festas, eu ia nas locadoras, alugava os jogos e gravava pra mim. O problema é que depois alguns descobriram e pararam de alugar pra mim. Né? É, mas né? É porque o que aconteceu na época, né? Eu comecei a ir nas locadoras, alugava os jogos, gravava pra mim, e às vezes eu também, tipo, renegociava esses jogos com outros donos de locadora, Hum, né? Aí eu chegava lá, ó, eu tenho esse jogo, eu empresto ele pra você gravar e você me empresta esse aqui pra eu gravar. E a gente fazia esse tipo de negócio. Eu, às vezes simplesmente passava o jogo pra frente. Ele passava um que ele tinha lá que não tinha mais interesse, eu passava um que não tinha mais interesse pra ele. uhum, Uma das maiores locadoras da cidade que eu morava na época percebeu, ele que tipo, ele era, como eu disse, uma das maiores locadoras, ele tinha muita coisa que as outras não tinham. hum, Ele começou a perceber, andando em locadoras concorrentes, que os caras estavam tendo esses títulos que antes ele tinha como exclusividade. hum. Ele fez, digamos que ali uma investigação, ele ligou os pontos e chegou até mim. Ah, Aí ele chegou pra mim e falou, ó, pra você eu não alugo mais, você tá me prejudicando. é, Falei, né? Fazer o quê? é. Aí quando eu queria alugar alguma coisa que eu sabia que ele tinha, eu mandava um amigo meu e esse amigo meu ia lá, alugava lá e eu dava o dinheiro, obviamente, né, pra ele alugar e aí Aham. eu copiava do mesmo jeito. Ah, show. Fazer o quê? Mas, Eu tinha uma loja que vendia console lá em. Eu era de Ribeirão Preto, né? uhum, Morei praticamente uma vida toda em Ribeirão Preto. Tinha uma tal de uma loja chamada Mickey Games, né? E eles vendiam prensadão, cara. Prensado, mas parecia assim, era linda de ver. Eu lembro que era sim, R$ 10, a gente pagava R$ 10 no jogo, entendeu? era 10 Então a gente conto. fazia festa, cara. Play 2 era bom demais. E outra, né? Era mais barato que um DVD player, cara. E nessa época o Sim. DVD player tava bombando. Todo mundo queria ter um DVD player e o Play 2 já vinha com o DVD player e o videogame, né? E aquela lenda que tinha na época que se usasse DVD de filme no Play 2 ia estragar a lente dele. Eu não cheguei a ter essa lenda, não. O que era, o pessoal falava muito é que tinha muita gente tinha medo, né, de usar mídia pirata, né? Por isso que o prensado fez muito sucesso, pelo menos lá na minha região. E eu tinha um amigo, cara, que ele não usava mídia pirata de jeito nenhum, que ele tinha medo. Mas ele tinha dinheiro pra comprar, né? E ele Sim. fazia isso com o Play 1 também, pra você ter uma ideia. Ele comprava, importava os jogos e jogava no Play 1 só o jogo original. Só no Play 2, no finalzinho da geração, que ele desbloqueou com o chip Matrix lá e. Uhum. Mas essa lenda não chegou na minha cidade, não, de assistir o filme. Até porque era uma das propagandas da Sony, né? Tinha muito isso. Eu via isso tanto no Play 2, com essa questão dos filmes, né? E no Play 1 também. No Play 1, como era um videogame de CD na época, dizia, você pode escutar CD de música no Play 1. Né? E só que o pessoal dizia que se também ficasse escutando CD de música no Play 1, você gastava o leitor do videogame. Então Hum, também eu tinha medo na época disso. Não de CD pirata, mas de usar outro tipo de mídia externa no videogame. sei, sei. Sim, eu entendo, é. Bem possível, né? O pessoal não estava acostumado com isso, né, cara? Era uma coisa que é nova. Não era uma coisa assim que. Pô, cara, aparelho de som mesmo, mini system, essas coisas, a gente teve só no final dos anos 90, né?
Tipo, eu fui ter. Você falou de videocassete no começo do podcast. Eu fui ter meu primeiro videocassete, na verdade, primeiro e único, começo dos anos 2000, cara. Pois é. Então, assim, era uma coisa assim que a gente tinha medo, né? A gente não sabia, não dominava ainda essa tecnologia, né? Hoje parece bobeira. Hoje a molecada que nasceu agora, que tem 20 anos aí, 15, 20 anos, fala, pô, bobeira vocês pensarem isso. Não, porque na época a gente não conhecia essa tecnologia. A gente achava que realmente poderia dar algum problema, né? Loucura isso. E assim, gente, era uma época que não tinha internet também, né? Então, tipo, a informação funcionava muito no boca a boca, do disse-me-disse. Né? Então era uma pessoa que. Você conhecia uma pessoa que conhecia outra pessoa que conhecia outra pessoa que dizia aquilo. E aí aquilo ali virava uma, digamos que uma certa verdade pra ti. É verdade, até porque é por isso mesmo, a gente não conhecia, e aí a gente tinha que acreditar no que falavam, né? Pô, quantas vezes eu já caí em pegadinha, cara, se você fizer tal coisa no jogo, você vai acontecer tal coisa. Pô, isso aí é o que mais tinha nas locadoras, cara. A gente acreditava Sim. em tudo, tinha sempre um amiguinho que descobria as coisas e era tudo mentira, né? eu era. Eu já tava tão assim com essas mentiras que quando falaram pra mim que no Mega Man X1 do Super Nintendo você podia pegar o Hadouken, eu não Eu acreditei. também não acreditei, cara. Eu só acreditei mesmo na hora que eu vi mesmo, o meu amigo mostrando, porque eu achei que era mentira. Era tanta mentira na época desse tipo de coisa, né? Tipo, eu lembro que Sim. o pessoal falava, tem um jogo que se chama Mortal Kombat vs Street Fighter. Eu nunca vi esse jogo na minha vida, né? E, obviamente, porque não existe, né? Mas na época rodava. Você já jogou Mortal Kombat vs Street Fighter? Cara, eu nunca joguei. Aí outro dizia, eu joguei, cara, é legal. E eu ficava na curiosidade, eu falava, eu quero esse jogo, eu quero ver esse crossover. E nunca vi na Né? minha vida, até hoje. Pois é, cara, é bem isso, cara. E a gente tinha que acreditar, né? Não tinha informação, não tinha internet. A gente ia buscar informação onde? Era nas locadoras, na escola também, a gente ouvia muita coisa na escola. E tinha que confiar, né? Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. E tinha também uma coisa que é até um tema no seu canal, que é as revistas de games, né? Sim, as revistas de games era a única informação que a gente podia realmente confiar, né? Era a única coisa que era o único meio de comunicação, né? De lá de fora pra cá, né? Uhum. E outra, a gente comprava as revistas mais pra ver dica, pra ver password, pra ver Sim. truque, pra ver detonado. Era a única forma. Eu comprava pra ver código de Game Shark também. É engraçado, cara, que hoje em dia, né, você vê o pessoal reclamando, né? Pô, você usa save state, coisa horrorosa. Ah, Cara, naquela época, né, pra quem não sabe, emulador, você consegue dar um save, você joga, aí uhum. para numa parte, você dá um save, se você morrer, você volta dali, né? Na época, nos cartuchos, não tinha como. Então, hoje em dia, o pessoal fala, mas usar save state, que não sei o quê. Cara, na época, a gente ficava procurando código. Porque os jogos Sim. são difíceis. Os jogos dessa época são difíceis. Então, Uhum. muitas das pessoas não conseguiam zerar, não conseguiam aproveitar o jogo. E a Uhum. única forma da gente aproveitar era usando os códigos, era usando as dicas, né? E hoje o pessoal reclama de save state, cara. Tipo assim, cara, não faz sentido, né? Porque a gente brigava pra gente usar um truque. Eu sempre falo no canal, truques. E hoje tá essa encheção de saco, né? Que você tem que fazer da forma que é certa e blá blá blá. Não existe forma certa, existe a forma que é mais confortável e que é mais divertida pra você. Exatamente. Quantos e quantos jogos, assim, tipo, das antigas que às vezes eu jogo, e que eles ficam ainda mais divertidos pra mim porque eu tenho esse artifício de poder salvar nos momentos que eu quero. Às vezes mas não é uma obrigação isso, né? Mas eu crio ali, tento criar um certo padrão. Eu falo, não, vou colocar aqui um save state nesse ponto, não vou ficar abusando muito e tudo mais. E assim eu consigo zerar muitos jogos que naquele tempo eu não conseguia, cara, e que eu não conseguiria hoje se eu fosse jogar do jeito tradicional. Porque naquele tempo, os jogos eram difíceis propositalmente para eles durarem mais. Exatamente. Assim, eu não tenho nada contra quem usa save state. Eu acho que nem você falou. A pessoa ela tem que se divertir. Ela tem que, às vezes, muitas da nossa idade,
Eu não sei a sua, mas a minha idade, às vezes a gente não tem tempo pra ficar tentando terminar um Sim, jogo, entendeu? Então, beleza. Eu não sou a favor. Eu gosto de jogar da forma, até falo nas minhas lives, né? Eu gosto de jogar sem truque, sem nada, mas é meu jeito, justo. entendeu? É o meu desafio que eu vejo em mim de terminar. Inclusive, eu proponho sempre um desafio todo ano, desde o ano passado, a gente está fazendo esse desafio que chama Desafio Retroseira. A gente está fazendo desafio agora em 2023, vai acabar dia 31 agora. Inclusive, era para ter feito uma live ontem com alguns patrocinadores do canal que estão nesse desafio. O desafio é o quê? É a gente zerar os jogos da maneira que era na época, só que tem que ser jogos que você nunca zerou. Por exemplo, tenho lá o Mickey, o Castle of Illusion no Mega Uhum. Drive. Pô, passei minha infância inteira jogando e nunca zerei. Aí eu propunha o desafio, você zerar, só que sem save state, da maneira certa. Tem toda uma regrinha lá no Discord lá, e é aberto para todo mundo. Aí todo mundo tira foto quando zera e posta lá a lista Uhum. deles, né? E a lista é 60 jogos. Zerou 60 jogos da maneira correta, você ganha, assim, pô, você venceu o seu desafio, sabe? Isso é muito legal porque acaba desafiando as pessoas a jogarem, sabe? É muito legal isso. Sim. Não, e é justo, sabe? Eu acho que do jeito que você faz, é interessante porque coloca a galera nessa imersão de como eram as coisas naquele tempo, né? E também você não tá, tipo, falando pra galera, esse aqui é o único jeito possível de se jogar, não. Né? É uma brincadeira que existe lá dentro do seu canal. Mas tem uma galera que leva muito a sério isso, cara. Tipo, mas leva a sério a um nível extremo. Tem um pessoal que gosta de, eu não vou usar o termo, mas gosta de usar, gosta de, como é que é? Defecar regras, né? Vou usar essa Isso. palavra, defecar regras. E aí, né, esse povo eu não dou nem atenção, cara. Eu acho que cada um, como você disse mesmo, tem que jogar da maneira correta e que se Uhum. diverte mais, né? Exatamente. Esses dias eu peguei pra jogar, cara, um jogo que eu nunca tinha jogado na época dele, porque eu nunca tive acesso ao jogo. Foi aquele The Adventures of Batman e Robin, Pô, maravilhoso. Qual, que qual do era Mega do. Drive? Não, do Super Nintendo. É, porque do Mega Drive é pedreira. Você sabe que um é diferente do outro, né? Ele só tem o mesmo Sei, título. sei. O do Mega Drive, ele é meio que um jogo de tiro, praticamente, né? É bizarro falar isso no jogo do Batman, mas é meio que um jogo de tiro, né? Uhum. Eu joguei, eu vi ele uma vez, na verdade, assim, a gameplay dele, e eu falei, mano, eu acho que eu não tenho capacidade pra isso aqui, não. O do Mega Drive é pedreiraço. Do Super Nintendo, eu zerei em live, mas sim, foi umas 3 horas de live, sabe? Mas conseguimos zerar. Não sei se eu conseguiria zerar hoje em dia, não, porque o jogo é pedreira. O jogo é pedreira. Tem uns jogos que. Cara, teve um jogo do Master System recentemente que eu desisti praticamente, que é o Shinobi do Master System. Eu Nobre, chego na última fase e morro. Só que eu sou do tipo assim, cara. Eu gosto de jogar na live como se fosse a primeira vez, sabe? Eu não gosto de ficar Uhum, treinando antes. Porque se eu pegar pra treinar, eu até consigo zerar. Eu fiz umas 4, 5 lives, começando do início até uhum. chegar no fim. Eu sempre chego na última fase com pouca vida e morro. É pedreira, mas eu já vi gente zerando já. E consegue chegar na última fase até tranquilo, mas eu acabo morrendo na última fase, cara. Aí eu desisti. Eu desisti. Porque tem gente que vai lá dar save stage na última fase, ela fica treinando na última fase, entendeu? Fica treinando, ele morreu, volta, então é assim que funciona, assim. Nada contra. Nada contra quem treina e tudo mais. Eu já não gosto. Eu já não, porque aí, tipo assim, eu realmente gosto de jogar como era antigamente, sabe? Pô, não tem como, o jogo não tem continue, o jogo não tem save, entendeu? O jogo morreu, começa tudo de novo. E eu fiz isso em todas as lives. Eu desisti, falei, gente, eu não tenho capacidade de zerar o Shinobi do Master System. E Shinobi é difícil pra caramba. Difícil. O Shinobi. Não é o Shinobi 1, mas o primeiro Shinobi que saiu pro Mega. Aquele jogo é cruel, cara. Pedreira. Eu tava vendo esses dias, o Julinho, eu fui fazer uma live dele. Né? E o Julinho, ele, pelo que eu sei, ele tem costume de jogar esse jogo na infância dele. Ele foi jogar, ele passou mal pra caramba. Né? É difícil pra caramba o Shinobi 1 do Mega Drive. É pedreira, Na é verdade, um hit que você toma, já era, né? os jogos eram cruéis nesse tempo. Teve jogos, por exemplo, até hoje eu nunca zerei nenhum jogo da franquia Contra.
Eu nunca consegui. Cara, eu também, eu nunca zerei. Mas eu tava jogando do Nintendinho, eu chego até a quinta fase sem morrer. De tanto que eu joguei pra ver, pra tentar zerar, mas não consegui zerar também não. Mas É é difícil, muito cara. difícil. Eu lembro que eu jogava na casa do meu amigo do Super Nintendo, contra 3. E rapaz do céu, nossa, dava até briga. Pô, a gente jogava de 2, dava até briga. O meu amigo tinha um irmão, cara, que ele era muito bravo, sabe? Ele falou, eu Aham. prefiro jogar sozinho do que jogar com vocês. Nossa, era uma loucura, cara. Tem um jogo que eu sou muito bom nele jogando sozinho. Que é aquele Mighty Morphin Power Rangers do PS1, do filme, Sei. né? Mas até hoje eu não consegui encontrar um parceiro que consiga jogar comigo até o final. Porque acaba atrapalhando de certa forma, né? Acaba É, atrapalhando. porque divide recursos, É, né? então, se a pessoa não jogar bem, ferrou. Isso é pra todo beat'em up, né? Se for ver. Uhum. Principalmente aqueles que tem o Family Hit, né? Que o pessoal chama, o Friendly Hit. Sim. Né? Quantas e quantas vezes não dá briga, né? Tipo, você tá lá, você acerta um parceiro e aí, porra, mano, você me acertou, agora eu vou ter que te acertar também. Pô, um tempo atrás aí tava jogando não sei se você conhece o Van Clay Gamer também. Ele tava fazendo uma live com um amigo nosso que foi lá na casa dele visitar ele e eles estavam jogando, se não me engano, Double Dragon. Cara, ele Nossa. passou nervoso com ele, né? Porque os dois um batia no outro, né? E tem jogo que não dá pra desativar essa Não, parada. não dá. Tem uns que dá pra desativar. Eu fui jogar uma vez com um amigo o primeiro Final Fight Hum, numa coletânea de arcade e também não dava pra desativar isso. Eu passei a jogatina inteira batendo no maluco, cara. meu Ele Deus do tava céu. puto. Quando terminamos de zerar, ele já tava puto, não aguentava mais. Aí chegava no final, né? Tem aquele final que o Guy bate no COD, né? Pra ele ir atrás da mulher e tudo mais, né? Aham. Aí ele falou, ó, você passou o jogo inteiro me batendo. Aí chega no final, você vai fazer o quê? Você vai me bater de novo. Ah, caraca. Se você tivesse que escolher assim, quais são assim, os jogos que mais marcaram a sua vida como jogador? Assim, quais que você destacaria? Nossa, cara. Jogo. Pá, bom, posso começar um que é fácil. Dois, na verdade. Tem dois que é fácil. Vou começar. Vou por geração. Por geração, que é Uhum. melhor, ó. No Atari, cara, o que me marcou foi Pac-Man. Joguei muito Pac-Man. A gente chamava na época Come Come, né? Sim. Minha mãe falava Come Come e o Atari marcou muito por isso, né? Pelo Pac-Man. E outra, minha mãe jogava comigo, né? Então a gente dividia controle, então isso marcou muito comigo, o Pac-Man. No Master System foi Sonic. Sonic 1 do Master, pra mim, veio na memória, então era Uhum. um jogo que eu jogava de olho fechado. Eu zerava aquilo ali sem morrer, né? Lembro que teve um dia que eu levei o console na casa de um amigo meu e ele falou assim: vai, vamos jogar aí. Quem morreu passa controle. Falei, tá, eu começo então. Pô, zerei o jogo sem morrer, ele ficou de cara, né? Pô, você não morreu nenhuma vez. Coitado. Falei, não, eu conheço, você quis, né? E deixa eu ver. 64. 64 dispensa. Rapaz, tem uma briga do 64, na verdade. Que tem dois jogos que eu sou apaixonado. Um, Mario 64, que explodiu minha mente. Uhum. E o Star Fox 64. O Nintendo 64 Uhum. é difícil eu falar pra você, ó, esse jogo aqui pra mim é o que marcou. Porque foi o console Sim. que eu mais me diverti. Tinha Star Fox, tinha Mario 64 e tinha o Zelda Ocarina of Time, que pra mim é o melhor jogo do mundo. Zelda Ocarina Só of fala Time muito é dele. incrível. É incrível, incrível, incrível. Então, 64 foi esses três. GameCube eu nem vou falar porque eu não joguei muito não, então eu coloco Resident Evil 4, que foi o que eu tava esperando, né? E na época foi a melhor versão de Resident Evil 4. Isso, deu um banho na versão do Play 2, né? Você colocar lado a Só lado não, é gritante a diferença, né? Iluminação, textura, qualidade de sombra e tudo mais, né? só não tinha os extras. É. No Play 2 eu gostava muito de Resident Evil, também gostava muito de Silent Hill, então é muito jogo, então no Play 2 eu realmente não sei dizer qual que foi, mas o que marcou muito no Play 1 foi Street Fighter EX Plus Alpha. Você já viu? Street Fighter? Já, cara, eu já tive acesso a essa Amo, franquia aí. amo esse jogo, cara. Muita gente não gosta porque ele é quadradão, 3D e tudo mais, né? Mas, cara, foi um jogo que a gente era tão viciado, eu e meus amigos, que a gente ficava disputando um com o outro, zoando. Quando dava aquele meteoro na tela, o pessoal falou, não, tomou meteoro, porque você combinava
3 especiais, você finalizava a pessoa com 3 especiais, a pessoa tomava um meteoro que aparecia uma animação, assim, do meteoro caindo e tudo mais. Eu lembro. Pô, isso aí era humilhante, cara. Era humilhante você tomar isso. Então, isso marcou demais, cara. É um jogo que realmente eu tenho um carinho muito grande, é o Street Fighter. Quando eu falo isso, o pessoal até fala, caramba, véio, como assim, né? Tem tantos outros jogos, mas esse marcou demais. Porque não é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes, tipo, você pode gostar de uma parada que ela não precisa ser necessariamente a melhor coisa do mundo, Sim, né? Tipo, é uma coisa que às vezes a internet não entende, né? Eu vejo uma galera reclamando, às vezes, com criadores de conteúdo. Você pega, por exemplo, Mega Man X6, né? Tem muita gente que tem lembranças ótimas com Mega Man X6, e tudo bem ter lembranças ótimas com Mega Man X6. Mas ele, tecnicamente, é o mais mal feito da trilogia ali do PS1. sim, tem gente que odeia ele. E uma galera fica brava quando você fala isso. Aí eles vêm dizer, não, é o melhor jogo do mundo que eu joguei na minha infância. Cara, assim, tipo, não tem problema gostar de coisa que não é tão primorosa, sabe? Sim. Mas depois você continuou acompanhando as gerações de videogame? Você teve algum momento que você parou e depois voltou? Porque às vezes as pessoas passam por isso, né? Às vezes Sim. a pessoa passa por um momento, fica um pouco mais distante, volta depois. Aconteceu isso contigo? Aconteceu no PS3, cara, na geração de PlayStation 3, isso por volta de 2006, 2007, né, que foi o lançamento. Eu lembro que eu tava trabalhando num shopping lá em Ribeirão Preto, e sabe, né, trabalhar em shopping é loucura, né, sábado, domingo, Sim. feriado e tudo mais, né. E tinha um amigo meu que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e ele era colega de trabalho, e aí ele falou, cara, eu tenho um PlayStation 3, aquele fatizão, sabe, primeirão mesmo. Sim. Inclusive, eu tenho ele até hoje, tá lá na casa da minha mãe. Ele não tá nem funcionando mais, mas tá lá. Ele falou assim, cara, eu tenho aqui um PlayStation 3. Você não tá afim de pegar? Te faço um preço bacana. E eu lembro que foi um preço bom mesmo. Paguei até barato. Comprei dele, né? Comprei. Só que eu não tinha tempo de jogar, né? Tava bem corrido mesmo. Então, foi uma geração assim que eu joguei os mais clássicos mesmo, não lembro de ter assim jogado muito, mas joguei God of War, todos os God of War, porque sou apaixonado por God of War. Lembro que era Need for Speed, Underground, a série Silent Hill, eu sempre fui apaixonado desde o Play 1, então joguei Silent Hill no PS3. E por aí vai, cara. Foi um console assim que eu não tive muito contato. Não tive tanto contato assim. Eu joguei muito futebol. O, Futebol no PS3 eu joguei demais. Nossa, eu jogava muito com meu irmão, com meus amigos, a gente jogava demais. você que pegou aquela época de locadora também, futebol era o que dominava as locadoras, né? Nossa, nem me fala, cara. E Era o principal jogo, eu acho que um dono de locadora se preocupava em pegar. sim, isso daí tinha uma, não digo nem que era uma locadora, mas tinha um senhor numa esquina assim, que tinha uma garagem e ele colocava as televisões, eu lembro até hoje, eram 4 televisões Uhum. numa garagem. Aí ele colocava assim, a parede cheia de fita do Super Nintendo. Não tinha Mega Drive, cara. Era só Super Nintendo. E Play 1. E ali, cara, da minha rua, era bem assim na esquina da rua. E eu ouvia, cara, da minha casa, quando alguém fazia gol. Que dava aquele grito, né? Gol! E ia, né? E a torcida gritando, era uma barulheira. Então eu frequentei muito essa. Não digo locadora, mas era uma tipo locadora que você pagava para jogar. Você não alugava, mas pagava para jogar ali. E era engraçado porque era um senhorzinho, né? Deve ter até falecido já, porque ele já era bem velhinho. E o que acontecia, cara? A gente chegava lá, olha só como é que moleque é pogo, né? Na época, para quem não sabe, era colocado timer na TV. Se fosse jogar meia hora, colocava o timer de 30 minutos e deixava rolando, a televisão automaticamente desligava. O que a molecada fazia, cara? O velho, às vezes, dormia sentado. Ele ficava lá, parado, lá esperando, né? Pra colocar o jogo. E aí, às vezes, ele cochilava. A hora que ele cochilava, a molecada ia lá, desligava a televisão e ligava de novo. Coitado. Coitado, cara, tinha dó. Eu não fiz isso, não, mas
a molecada lá fazia. Eu tinha dó. Que é sacanagem, né, cara? E a molecada ficava lá, eu ficava puto, porque às vezes eu tava lá e às vezes a hora do moleque não ia embora. Aí ele se tocava, que às vezes passava, né? 1, 2 horas o moleque tava lá, às vezes o moleque pagou meia hora. Ele ia lá e falava, ó, já deu seu tempo aí, já, e pronto, sabe? Ia embora. Mas coitado, tinha dó, É, cara, tinha dó dele. o ser humano é uma criatura que onde ele pode levar vantagem, ele leva, né, cara? Brasileiro, né, Tá- cara? Eu acho que no exterior o pessoal não faria isso, não, cara. Brasileiro é fogo, cara. Brasileiro sempre dá um jeitinho É, de fazer as coisas do jeito dele, dá melhor em cima dos outros, né? com certeza. Você tem, assim, tipo, eu sei que você deve ter várias, mas tem alguma lembrança muito marcante de locadora que você pode compartilhar com a gente? Algo que você viveu, algo que você experienciou naquela época? Ah, deixa eu ver. Ah, cara, quando eu vi pela primeira vez o Dreamcast, cara. Teve duas situações. Primeira vez que eu vi Street Fighter 2 pro Super Nintendo, que foi assim, a primeira vez. Eu não sou muito. Eu nunca fui rato de fliperama, né? Então, Nem até eu. porque assim, primeiro que no meu bairro lá era bem complicada a situação lá, era bandidagem demais. Uhum. E morria pessoas nesses bares, né? Os caras matavam ali por causa de dívida e tudo mais. E então a minha mãe evangélica, né, ela não deixava eu frequentar esses lugares. Então não tinha, eu sabia da existência de Street Fighter 2, mas nunca peguei pra jogar, nunca vi ao fundo, né? Aí quando eu vi pela primeira vez, quando chegou na locadora lá no meu bairro, o Street Fighter 2, que eu cheguei pra alugar um jogo e vi aquela muvuca de gente e aquele jogo maravilhoso de luta que não existia na época, aquilo, Uhum. aquilo foi incrível. Né? Aquilo foi incrível. Então a gente brincava. Quem que é quem? Quem? Quem é quem? Quem? É o quem é aquele ali? Quem? É o quem? Não, o nome dele é quem, sabe? E depois, cara, quando eu vi o Dreamcast, quando chegou o Sonic Adventure e o Resident Evil, o Code Verônica. Code Verônica. Cara, quando eu vi o Sonic Adventure, minha cabeça explodiu igual eu lembro quando eu vi o Mario 64, foi a mesma coisa, a mesma reação. Quando eu vi aquela apresentação do Sonic correndo, aquela baleia pulando atrás, jogando tudo pro alto, eu falei, caraca, meu Deus, que loucura. E aí eu vi, já era fã de Resident Evil, vi Resident Evil Code Verônica, ali foi coisa de louco. Eu lembro que eu tava indo alugar jogo de GameCube ainda. Aí eu falei, não, cara, eu preciso desfazer desse GameCube, pelo amor de Deus. Foi assim, 2 momentos assim que eu falei, caraca, velho, olha, e a molecada assim pirando, sabe? Todo mundo assim espantado com a qualidade do Dreamcast, né? A gente olhava assim e falava, cara, isso aí eu não vou nem pôr a mão, né? Deixa eu com o meu Master Uhum. System, meu GameCube. É muita tecnologia, sabe? Mas, porra, você já tava com um console. É porque, claro, a gente não tem noção desse tempo, mas você já tava com um console que já era tecnicamente superior ao Dreamcast, que o GameCube Sim. veio depois. É, e na época, você talvez não tivesse noção, mas o Sonic Adventure saiu pra GameCube. Pois é, depois, né? Saiu primeiro pro Dreamcast, aí depois saiu pro GameCube. Você vê, né? Hoje a gente consegue jogar jogos da SEGA no Nintendo Switch, né? Como que são as É, cara. coisas, né? Se contasse pra ceguista na época que isso ia acontecer, eles tinham tirado a vida deles. Tem uma série na Netflix, né? De um cara que parece que ele ficou em coma lá na época que saiu o Sega Saturno. Hum. E aí ele ficou em coma por vários anos, aí ele acorda. E aí quando ele acorda, ele fala, não, peraí, mas como assim a SEGA não venceu a guerra? Muito bom. Aí os caras vão explicar pra ele o que Caraca, que aconteceu, série toda é a essa? lógica. Depois você me passa o nome, pelo amor de Deus. Eu tenho que ver depois, cara. Eu vi rapidamente o Velberan citando ela, né? E ele era muito fã de um joguinho beat'em up que tinha lá no Sega Saturn. Cara, meu conhecimento de Sega Saturno é. Mano, eu conheço pouca Ah, tamo coisa junto, tamo junto. daquele, daquele console, mas eu tenho que ver depois o nome dessa série, porque é engraçado, parece que era um cara ceguista e ele não acredita que a SEGA perdeu a guerra, né, cara? Ah, É, e até hoje a galera fica nessa de tipo, ah, mas será que a SEGA algum dia vai voltar a fazer console? Cara, eu acho que é muito melhor. Inclusive a gente teve a TGA, né? E a TGA anunciou que a SEGA tá trabalhando em um monte de jogo novo, né? uhum. Eu acho muito melhor ela se focar nos jogos e franquias dela, do que, sei lá, ela, tipo, ah, vou lançar com um console novo pra competir com esses consoles gigantes que tem aí hoje na indústria, sabe? Aham.
E por sinal, você tá, tipo, na expectativa pra esses novos jogos da SEGA? Cara, eu achei assim que vai ser muito bom, cara. Eu fiquei empolgado pelo trailer ali. Meu Deus, cara, aquele Shinobi. Uhum. Cara, eu tô empolgado. Eu vou querer jogar, com certeza. Gostei muito. Eu também. Achei isso, cara, é muito importante, porque aí ela vai ver que ela tem realmente franquias boas e que chamam a atenção. Acredito que muita gente vai querer conhecer, entendeu? Vai jogar, né? Apesar de ser jogos feitos praticamente para o público novo conhecer, né? Eu acho que muita Uhum. gente das antigas também vai querer jogar e eu acho que vai ser legal, cara. É uma oportunidade do pessoal conhecer a franquia, né? E ver que a franquia não tá morta, cara. Tanta franquia memorável, né? Tipo, já era Pô, pra muito Golden tempo ela tá. Axe, Shinobi, nunca mais teve, cara. O que me preocupa é o Golden Axe e o Streets of Rage que vai ser em 3D. Fico pensando, será que esses jogos funcionam em 3D? É. Mas vamos aguardar aí Mas pra só de ver. ser Streets of Rage já tô empolgado. Tem gente que fala, né? Pô, preferia que não saísse. É só não jogar, tá ligado? É só não Tipo jogar, isso. cara. Tem gente que fala assim, pô, vai estragar a franquia. Ah, pelo amor de Deus, não deveria sair. Cara, é só não jogar, tá ligado? Ninguém tem um gosto igual, cara. Às vezes você tem um gosto parecido com fulano. Mas, pô, às vezes a pessoa vai gostar daquela versão, entendeu? Eu acho também que não vai ser tão bom 3D. Eu acho que não vai ser legal. Mas, pô, se não for legal, eu não vou jogar, entendeu? É, tipo isso. E quando eu falo assim que não vai ser tão bom, não é que não vai ser tão bom. Quando eu falo que tô com medo, mas é um medo real, porque eu quero que seja bom. Sim, todos nós queremos, cara. Eu espero É. muito que seja bom, cara. Eu espero muito. Teve gente lá no No, pra- grupo lá que falou pra mim que não gostou do Shinobi, né? Assim, pô, mas nem saiu gameplay, cara. Só mostrou ali um vídeo rápido. A gente nem sabe como é que vai um ser o jogo. framezinho É, então. Vamos ficar na expectativa. Eu tô na expectativa, cara. Eu quero saber mais também. sobre depois, né? Vou ficar de olho. Mas, mas você sabe que a galera hoje em dia, né? Tipo, eles vê 15 segundos de gameplay num anúncio desses e já julga o jogo como um todo, né? Tanto para o bem como para o mal. É, tem gente que vê, tipo, uma logotipo e já decreta como jogo do ano. É, isso é É, verdade. e a galera, tipo, não tem a capacidade de, sei lá, esperar sair pelo menos alguma coisa mais completa, ou esperar o jogo sair, né? Pra Sim. poder formar uma opinião sobre. Eles já formam uma opinião antes mesmo de jogar, cara. É tempo. Sim. Isso é chato, né, cara? Isso aí, infelizmente, tem muito isso, né? É uma pena. E quais foram, assim, tipo, os jogos ao longo da vida que te decepcionaram? Tipo, você lembra-se com um certo amargo deles? Jogos da época que me Não, decepcionou de agora. maneira geral, que você lembra. De uma maneira geral, que você lembra, assim, você fala, putz, aquele jogo, como me decepcionou, como eu queria que fosse melhor. Deixa eu pensar aqui. Cara, eu tive decepções assim com os pós Silent Hills que saíram, né? Depois do Silent Hill 4, eu joguei os outros e fiquei bem decepcionado. Resident Evil Uhum. mesmo, por exemplo, Resident Evil 5 eu joguei e não gostei. O 6, então, pelo amor de Deus, né? Nossa. Então, assim, esses jogos me decepcionaram demais, cara. Resident Evil 6, principalmente, porque era uma franquia, né? Pô, vi Resident Evil 1 pela primeira vez, quando um amigo meu alugou o Play 1. Tinha acabado de ser lançado, cara, o Play 1 no Brasil. Sim. É, E eu vi dois super jogos, que eram Resident Evil 1 e Final Fantasy 7, que meu amigo alugou o console. Eu nem sabia que podia alugar, eu nem lembro onde que ele alugou. Acho que ele era tão amigo do cara da locadora que conseguiu alugar. E minha mente explodiu com Resident Evil. Me apaixonei pelo Resident Evil 2, Resident Evil 3, incrível. Ficou aquele hype pro Resident Evil 4. Saiu o Resident Evil 4, teve aquele mimimi, né? Ah, é câmera, agora é desse jeito, muita gente não gostou, mas eu amei, joguei muito na época Resident Evil uhum. 4. Saiu o 5, falei, cara, o jogo é bonito, mas não, cadê os zumbis? Sabe, aquela coisa. A gente sabe que as histórias, a gente não entendia, né? Era inglês, eu não entendia nada, né? Mas eu não sabia que tinha questão de arma biológica, essas coisas. Pra mim era era zumbi. Pra mim, Resident Evil era zumbi, né? Então, É, quando saiu o 6, eu falei, ah, não. Aí já virou um Call of Duty, né? Aí não. sim, era tendência da indústria na época. Sim, foi a tendência.
o problema desses Resident Evil, né? Tanto o 5 como o 6, né? Que são jogos que você olha assim e você lembra, principalmente quem jogou desde o começo, né? Uhum. E você tenta buscar alguma coisa que remeta àqueles jogos que você jogava antes. Sim. E tirando os personagens, você não vê nada, né? O Resident Evil 5, eu lembro que eu estranhei muito na época Hum. o fato de que você ia pra um lugar e você não podia voltar pra onde você estava antes, É. né? Tipo, e Resident Evil sempre foi aquela coisa de vai e volta, né? O 4, por mais que ele tinha deixado um pouco isso de lado, ainda tinha um pouco da essência da franquia lá, mas realmente, essa época aí do 4 e do 5, do 5 e do 6, pra quem é fã de Resident Evil, foi uma época muito nebulosa, cara, muito Sim, era uma elevada. franquia que era aclamada, né, cara? E eu acho que eles se perderam um pouco, né? Agora o Sim, 7 e o 8, apesar de muita gente não gostar, eu gostei. eu gosto também. Eu gosto. O 7 ele é mais Resident Evil do que o 5 e o 6. É verdade. Sim, com certeza. Muita gente jogou só o comecinho ali, acha que é muito parecido com aquele jogo de terror também que fez muito sucesso, o Outlast. Outlast, né? Muita gente comparou, né? Mas quem jogou no começo, depois que você pega a arma, cara, é puro Resident Evil. Tem nada a ver, cara. A galera faz umas comparações É. olha, mas o Resident Evil 7, eu joguei muito ele na época que ele saiu. E eu fui direto naquela dificuldade Madhouse, né? Uhum. Porque o jogo ele tinha sido em pré-venda e ele desbloqueou essa dificuldade logo no começo pra mim. E era uma dificuldade que tipo, pra eu salvar o jogo, eu tinha que ter as fitas, eu tinha que usar fitas que eram consumíveis, Uhum. né? Então eu só podia salvar nos momentos muito específicos. Então aquilo me passou tipo, como é que eu posso dizer? Uma ideia de Resident Evil clássico bastante ali. Sim. É muito foda, mano. Resident Evil 7 eu acho que foi. Eu considero que foi o que salvou a É franquia. aquilo, né? Ou ame ou me odeie, né? Exatamente. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não joga, né? Exatamente. Eu gostei, cara. E como foi que surgiu a ideia de criar o canal Retrozeira? Nossa, faz tempo, hein? Já vamos para 8 anos de canal já. Cara, eu comecei me inspirando em alguns canais que eu assisti, que eu comecei a assistir na época. Um deles era o Celso, do Defenestrando Jogos, né? Grande Celso. Já veio aqui também. Ah, legal, legal. Aí eu comecei a ver os vídeos dele e falei, caramba, cara, olha que legal, né? Você olha o canal do Celso, é uma viagem, cara. Você viaja no Uhum. tempo, porque ele conta com o gosto que ele vivenciou Uhum. e com muita nostalgia e tudo mais. E eu falei, cara, só que ninguém fala de Master System. Todo mundo fala Uhum. de Nintendo, de Sega, de Mega Drive, de arcade, mas ninguém fala do Master System. Aí eu conheci o PJ, tinha um canal Projeto Gênesis, e ele falava de Mega Drive. Aí eu falei assim, eu já tinha um outro canal, que era canal de jogos novos, que chamava Sunplay. Olha que coisa linda, né? Sunplay, né? E eu jogava Uhum. jogos novos ali. Aí eu falei, cara, mas que legal isso que o Celso tá fazendo, que o PJ faz. Aí eu conversei com o PJ, chamei ele no Facebook, falei, ô PJ, legal, tal, pô, amei seu canal e tal. Eu vou fazer um canal retrô também, né? Isso, gente, isso aí é primórdio do YouTube, 2013, por aí, sabe? Ninguém fazia live nessa época. Uhum. Falei, cara, eu vou fazer live de jogo retrô e vou mostrar o Master System, porque ninguém joga Master System, ninguém conhece o Master System, cara. E se você olhar lá no começo do meu canal, nas primeiras lives, as primeiras 20 lives, é só Master System. Eu jogando e apresentando o Master System, contando a minha experiência com o Master System. Então eu falei, cara, eu preciso mostrar o Master System para as pessoas. Criei o canal e na época não tinha monetização, não tinha superchat. Eu fazia mesmo, até hoje eu faço, né? Porque eu não ganho dinheiro com isso. Por amor mesmo, para mostrar pro pessoal como que é os jogos antigamente, né? Depois falei, cara, agora que eu já conheço o Master System bem, né, que foi o console da minha infância, eu não conheço o Nintendinho. Tive pouco contato com o Nintendinho. Comecei a fazer live de Nintendinho, depois passei pro Mega Drive, que é um console que eu não tive contato nenhum com o Mega Drive, porque incrível
que Mega Drive ninguém jogou na minha cidade, cara. No meu bairro ali, ninguém tinha Mega Drive. Então, eu comecei, graças ao canal, eu conheci o Mega Drive e foi muito legal, sabe? Conhecer esse console que, nossa, me apaixonei. E o canal é isso, né? Eu fazer lives e conhecer jogos que eu nunca joguei, mostrar jogos também para outras pessoas que não conhecem, falar sobre nostalgia. Hoje a gente tá com a Quinta Nostálgica, que é sobre revista de videogame que eu amo e hoje eu acho que é o carro-chefe do canal. Todo mundo, a live às vezes bomba lá com 70 pessoas assistindo, 80, já chegou a ter 200 pessoas assistindo, e coisa que eu nunca tive com jogo retrô. E eu gosto de falar sobre as revistas, né? De ver a opinião dos redatores da época, porque ali era coisa que estava acontecendo na época. Não é coisa que você achou no YouTube ou coisa que você achou no Google. Não, é informação direto da época, né? Era a única forma de você saber. Às vezes tinha informações erradas? Tinha, como é hoje em dia também. Muita informação errada. Hoje tem mais informação errada do que na época. Então, é legal você comparar, né, o pensamento de antigamente, né, eles falarem, computador, eu acho incrível, né, falando de computador lá nas revistas, que eles falavam assim, né, pô, agora você pode assistir como se fosse real, sabe? Uma coisa assim que você fala, caraca, hoje é uma coisa tão simples, e na época era uma coisa tão doida. Então, a Quinta Nostálgica é o carro forte do canal. Eu gosto muito dessa Quinta Nostálgica, de ler as revistas e conversar com o pessoal, né? E foi uma maneira também, que nem eu falei no começo da live, né? Você é como se você estivesse numa sala conversando com seus amigos. E eu amei, cara, amei fazer esse canal e vou até falar assim, já deu, já chegou e pronto. Ainda tá longe disso acontecer. Eu acho que tá longe. Dá pra deixar claro que, principalmente para quem não tem isso como um trabalho, né? Eu acho que o que mais importa é a diversão. E aparentemente você tá se divertindo bastante fazendo esse tipo de conteúdo. Ah, eu amo, cara. O canal Retrozeira foi uma terapia pra mim, cara, porque ali eu fiz muitos amigos, sabe? Todo ano eu faço um encontro Retrozeira, né? Que eu chamo o pessoal, que é os patrocinadores do canal, os membros, né? Eu tenho o grupo dos membros no WhatsApp. Cara, todo ano eles vêm aqui em casa. Vem gente de Brasília, vem gente do Nordeste, vem gente do Rio de Janeiro. O Magno é do Rio de Janeiro, o Van Clay é do Distrito Federal, sabe? O Cadu vem lá do Nordeste pra cá. Então, assim, você vê que eu criei amigos, sabe? O dia que eu precisar de um deles, eu tenho certeza que é só eu falar, mano, tô precisando, tem como você vir aqui agora? O cara sai da cidade dele e vem, entendeu? Eu criei realmente um vínculo muito forte. Não é só live, mas sim amigos. Eu fiz amigos através do canal, sabe? E isso é incrível. Todo ano a gente se vê, cara, pelo menos 2, 3 vezes no ano, sabe? Tem o encontro, tem a Brasil Game Show, tem agora a Retrocon também, que a gente tá indo sempre, vai ter, o ano que vem eu vou estar também. Eu quero tentar minha credencial da Retrocon ano que vem, cara. Vai conseguir sim, cara, vai conseguir, é muito legal, cara. Esse ano eu dei mole. Acabei. Quando eu vi a galera falando da Retrocon, já tava, tipo, muito em cima, né? Já tava, tipo, pra acontecer, eu acabei deixando. Pô, eu fiquei vendo, eu falei, caraca, mano, olha que evento da hora, eu queria ter ido nesse evento. Aí eu tô de olho agora quando entrar esse ano, que eu vou querer ir. Porque pelo que o pessoal falou. Claro, BGS também muito foda. É um lugar que, tipo, me trata com muito respeito lá também, né? Mas, assim, pelo que eu vi a galera falando, assim, tipo, na questão de games, a Retrocon tá dando de 10-0 na BGS. E é um evento, cara, que não é caro. Você leva ali 1 quilo de alimento não perecível. E outra, como se diz? Cara, é um evento que é muito melhor que uma BGS. É um evento pequeno, é um evento totalmente retrô. 100% retrô, com preço acessível. E ninguém tá nem me pagando pra falar isso aqui não, viu? Eu tô falando porque eu amo mesmo a Retrocon, me senti em casa. O pessoal responsável pela Retrocon veio falar comigo, cara, agradeceram de eu estar lá, e eu não sou nada, cara. Tipo assim, é incrível saber que a comunidade ainda é muito grande, né? E lotou, bombou, cara. Nossa, os 2 dias
E ano que vem tem mais. E vai ser maior ainda, porque eles estão pegando um lugar maior ainda. Kleber, né? Postando lá ele tava conversando, não é certeza ainda, mas ele tava conversando com o pessoal do Centro e Norte, que é o mesmo lugar que tem a BGS. Com certeza teremos algo muito grande, viu? Vamos ter algo muito grande. Tô ansioso aí pra ver isso aí. E o que você diria que hoje são os principais desafios para se produzir esse tipo de conteúdo na internet de uma maneira geral? Ah, cara, a dificuldade é o público mesmo, né? É um nicho, né, cara? O público é pequeno. É um público que acredito que daqui uns 30 anos ninguém vai mais falar sobre. A gente, Será? cara, tipo assim, eu já tô com 40 anos. A gente praticamente, os nossos pais, você já parou pra pensar, olha só, e agora eu vou filosofar aqui, hein? Se prepara. Não, fica à vontade. Você já imaginou que os seus pais, pelo menos os meus, eles são a primeira geração de videogames e que daqui, sei lá, 30 anos, eles ninguém mais vai falar sobre eu joguei Odyssey, eu joguei o primeiro computador, sabe? Primeiro videogame. Não vai ter mais, cara. Vai ter só pessoas que jogaram emuladores. Daqui 30 anos, eu sei que é triste falar isso, mas pouquíssimas pessoas que jogaram no console real, no Atari, no lançamento, serão Sim, poucos. isso aí eu concordo. Só que eu acho que justamente por existir os emuladores, que meio que acaba deixando essa memória viva, Sim, sabe? sim. Por, porque, por exemplo, nós não temos muitas pessoas falando de Odyssey, né? Desses videogames mais antigos, da primeira geração. Uhum. Mas até hoje, você vê uma molecada muito mais nova que a gente, que, tipo, é alucinada por Super Nintendo. Sim. Master System. E, tipo, E eles não têm nunca um colocaram a mão, videogame. né? Nunca colocaram a mão no videogame, mas eles têm acesso ao emulador, seja pelo celular deles, seja pelo computador, porque Sim. são plataformas acessíveis, né, por meio da emulação. Então, eu acho que isso deixa a memória desses videogames, tipo, viva. E que vai, tipo, permitir que daqui a alguns anos, essas pessoas que viveram isso através dos emuladores contem essas histórias também. A memória, sim. A experiência, não. Ah, sim, Aí a Locadora, experiência não cada um existe tem a mais. sua. Locadora, se quem teve, viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Entendeu? Mas talvez daqui a alguns anos vai existir alguma outra coisa e a galera vai falar, pô, você lembra de uma Sim. época que a gente acessava serviço de streaming? Com certeza, com certeza. É que cada um vai ter a sua nostalgia, né? Hoje, cara, eu me senti velho um tempo atrás aí que eu tava vendo uma publicação no Twitter, que agora não é Twitter mais, é X, né? Aham. Eu vi uma publicação do menino que colocou assim, nostalgia, Play 2. Ah, eu já vi gente com nostalgia falando de retro gamer do Xbox 360 e do PS3. Pois é, cara. Te pergunto, agora eu vou fazer uma pergunta pra você. O que é retrô pra você? Cara, é meio complexo isso, mas é o seguinte: o retrô, eu imagino que é aquilo que seja antigo pra pessoa. O que é antigo pra você e o que é antigo pra mim? Né? A gente tem uma idade próxima, né? Você falou que tem 40, eu tô com 34, perto de fazer 35, né? Então, talvez a gente tenha aí jogado muitas das coisas lá dos anos 90, né? Mas, por exemplo, tem uma galera que é dos anos 2000. O primeiro videogame delas talvez tenha sido o PS2. Uhum, Então, pra elas, o PS2 vai ser o retrô. Pra mim, eu tive PS2 quando eu já tava entrando na maioridade. uhum, Por mais que seja um videogame antigo, eu não olho pra ele como um retrosão, sabe? Eu vejo ele, sei lá, eu já vejo ele como uma coisa avançada, sim, né? Pra mim, o retrô é ali até 16 bits, 32 bits no máximo ali. sim. Mas isso é pessoal de cada um. Vai ter gente que nem, por exemplo, pessoas que o retrô pra ele já vai ser o Xbox 360 ou o PS3. Isso é uma questão muito delicada, né? Eu acho que pra mim retrô é tecnologia. Por exemplo, pra mim, retrô eu acho que até cartucho pra mim é retrô. A partir do momento que tem a tecnologia ali de CD, de uma coisa mais
tecnológica, entre Uhum. aspas, né? Um CD, um DVD, pra mim isso já é muito... Porque são coisas que a gente usa, se bobear até hoje. Até hoje você encontra CD no mercado, você encontra Sim, DVD no mercado. Agora fita não faz mais. Cartucho, só retrô. Que é pra jogar jogos retrô. Entendeu? sim. Então, assim, eu Dificilmente. acho que pra mim, assim, o que é retrô é algo tecnológico. Pra mim, a tecnologia é até, por exemplo, o Nintendo 64. Pra mim é retrô. Play 1 pode ser considerado retrô? Até pode. Por nostalgia. Por tecnologia, não. Eu falo isso, às vezes, o pessoal fica meio bravo comigo. Fala, como assim, cara? Só joguei Play 1, comecei no Play 1. Tá, tudo bem. Pode ser nostálgico pra você. Retrô pra você. Pra mim, não é. E eu pensaria da mesma Então, forma, cara. Se eu tivesse nascido bem antes, pego o primeiro videogame Play 1, eu ainda falaria que não é retrô, não. Pra mim é nostálgico. Retrô, pra mim, é Odyssey, Atari, os computadores da época que usava disquete. Hoje em dia não tem computador com disquete. Hoje você não vende. Você não. vai, na informática, você procura, pede um disquete pro cara, o cara vai rir da sua cara. É só coisa antiga usada, né? Que tem justamente a galera que gosta de jogar nos hardwares originais, né? Uhum. Então eles compram o leitor de disquete para poder jogar aquelas paradas. Ou então o leitor de flop disk, né? Sim, Tem também isso. Mas, por exemplo, os computadores, hoje em dia, você compra eles dificilmente vêm com um leitor de DVD. é verdade. Você tem que comprar por exemplo, o Araújo do canal Caps Lock, ele comprou 2 leitores à parte de DVD, né? Que ele tem o quadro lá, o Vídeo versus Game, onde ele assiste filmes de jogos. Uhum. Então ele tem 2 leitores à parte que eu acho que ele conecta por USB no Caramba. computador dele, não tenho certeza. Mas realmente, cara, assim, tipo, pra mim, a questão do retrô vai do pessoal de cada um, né? Tipo, tem pessoas. Não só do videogame, né? Eu lembro quando chega pessoas pra mim e falam, cara, eu tenho muita nostalgia de Ben 10. Caraca, velho. Eu nunca fui fã de Ben 10, nunca assisti Eu Ben 10, nunca só nem que eu lembro que assisti. Ben 10. É que quando surgiu o Ben 10, eu já tava de maior, cara. Eu já tava, Sim, tipo, com outros pensamentos, outras responsabilidades. E a molecada daquela época tava assistindo Ben 10. sim. E aí eu vejo essa molecada hoje em dia já adulta, tendo nostalgia com esse negócio. Eu falo, caralho, mano, eu tô velho. Eu vi isso aí também, uma postagem sobre Ben 10 também. Cara, mesma coisa, falando, né, nostalgia e tal. Cara, a verdade é que estamos ficando velho, cara. E, tipo, se for falar e você fica mais se sentindo velho ainda, quando você chega pra uma galera um pouco mais nova, né? E você vai falar pra eles das coisas que você gostava e eles não fazem a menor ideia do que é, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, você fala Cavaleiro do Zodíaco. Ainda, por mais que tenha coisas novas de Cavaleiro saindo hoje em dia, não é a mesma coisa que era naquele tempo. Não tipo, a galera mais nova hoje em dia nunca vai entender a febre que foi Cavaleiro do Zodíaco naquela época. Sim. Então vai do pessoal de cada um. Né? O que é retrô. Eu até deixo aberto aqui para os comentários, né, pra galera poder comentar o que vocês consideram retrô. Até que ponto é retrô para vocês? Né? PS3 e Xbox 360 pode ser considerado retrô? Fica a dica aí, aguarda aí a galera comentar e vamos ver o que o pessoal vai dizer. É, pois é. É bem isso mesmo, cara. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Eu quero primeiramente agradecer demais aqui por você ter reservado esse tempo para vir bater esse papo aqui comigo. Espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E vou deixar aqui o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu. Valeu aí pelo bate-papo, meu cara. Cara, eu que agradeço, cara, o convite aí, né? É muito difícil alguém me convidar. Inclusive, quando você convidou, eu falei, não, aceito, claro que aceito. Eu acho que a gente tem que espalhar a palavra, né? Não tem que deixar o retrô morrer. Sim. E o videogame em si, né? Não só os jogos antigos, mas jogos novos também. Eu jogo de tudo, cara. Eu tava fazendo live de Red Dead Redemption, RP lá na Twitch, né? Pra você ter uma ideia. Então, Jogo muito atual. muito atual, então. E, cara, eu agradeço demais pelo convite. Muito obrigado mesmo. É uma honra estar aqui trocando essa ideia. E falar de videogame é maravilhoso. Eu amei trocar essa ideia com você. Eu acho que quando a gente fala de retrô, a gente acaba
se ligando ali com fatos, tudo que você falava eu lembrei. E pra quem não me conhece, tem um canal no YouTube, Retroseira, temos lá lives quase todos os dias. Eu que tô meio relaxado essa semana aí, mas semana que vem a gente vai pegar firme e fazer live aí. Quem gosta de revista de videogame, quem gosta de jogos antigos, é só acessar a Retroseira aí. E as redes sociais também, tudo Retroseira, Twitch e tudo mais. Isso, galera, vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify, vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também se inscrevam no nosso canal no YouTube, deixem sua curtida, ativem as notificações e nos sigam nas redes sociais. Contato_Spider lá no Instagram, que é a rede social oficial do Spidercast, e minhas redes sociais pessoais, tem tanto o Twitter /X e também o Instagram, Carvalho_Alf, que é onde eu também posto também coisas no podcast. Vocês podem trocar ideia comigo, sugerir convidados. Se tiver o meu alcance, eu vou tentar trazer. Se não tiver, eu vou tentar mesmo assim. Eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.